Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, que eu sou o Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos! E tranquilo e favorável, né? É verdade. Graças a Deus. Um abraço a você que curte o nosso trabalho no YouTube, nas plataformas de áudio, no Spotify, em todas as plataformas digitais. O nosso muito obrigado, mas por favor, vai lá no YouTube. Você que está assistindo agora, te convido para dar aquele like agora já, tá bom? Dá o like, ativa o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Na nossa fanpage no Facebook também, já passamos lá dos mais de 30 mil seguidores. Então é muito importante também que você dê um like, compartilhe com a família, com os amigos. E no TikTok já somos mais de 63 milhões de views. E a gente está muito feliz com tudo isso, né, Kilson? Exatamente. Compartilha, se inscreva, né? É a tá voz, na hora. essa é a voz do além. Elegantérrimo. Se inscreva. Aliás, você tá bonito, você tá de Heron. Heron veste o homem atual. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha querida, a todos os vendedores. A turma lá toda, da né? Heron e também das lojas Noroeste. Lá você encontra também Heron. Agradeço o papai Rondinelli aí, agradeço. Alô, Rondinelli! Doutor Rondinelli. Essa semana Rondinelli, mais uma loja que se inaugurada no Maranhão, viu? Oh, que maravilha, hein? Muito bacana. Bom, antes de falar dos nossos patrocinadores e, claro, que nos ajudam a fazer tudo isso, eu quero demais agradecer hoje a participação do nosso convidado e acho que é um assunto que muita gente tem dúvidas, tem mitos sobre essa situação, que são as pesquisas eleitorais. E como é do Piauí para o mundo, a gente tem que chamar, claro, e convidar um dos maiores especialistas do Brasil. Tem um instituto que tem uma credibilidade absurda, né? Já faz pesquisas há muito tempo. Né? E é importante a gente tratar essa pauta com muita seriedade e tirar todas as suas dúvidas. Aliás, ele pode vir para um segundo papo, então aqui embaixo nos comentários, se você sentiu alguma dúvida ou não tirou dúvidas suficientes, já coloca o tema que a gente tenta abordar, né, Kilson? Exatamente, vai lá. Olha, hoje a gente recebe aqui com muito carinho, mas com muito carinho, o estatístico e, claro, representante do Instituto Amostragem, o professor Batista Teles. Uma salva de palmas! Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Vai ser um bate-papo, acho que sensacional e importante nessa imersão de pesquisas, de falar de um período eleitoral e no Brasil que tanto se polariza, né? Em época de eleição, naturalmente, as pesquisas eleitorais ficam no ápice assim, das discussões, muita gente não entende muito de estatística, tende a turma espera a pesquisa na segunda. Desmerecer, né, as pesquisas, mas... Acalorados. Eu acho que é um fenômeno mundial, não é só aqui. Não é só aqui. A gente vai entender mais sobre isso. A gente vai ver que as pesquisas eleitorais, tanto em qualquer parte do mundo, elas sempre traz uma polêmica, né? Sem sombra de dúvidas. Bom, e a gente vai entender esse mundo digital, como é que funcionam as pesquisas, se é melhor, não é, por que os influencers que se candidataram, por exemplo, e achavam que ia ter 1 milhão de votos, tiveram 30 mil, tendo 1 milhão de seguidores. É bom a gente entender também sobre isso. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, né, Kilson? Exatamente. Agradecer a Formato, hein? A Formato, se você quer ter um instituto de pesquisa de credibilidade com muita tranquilidade, como a amostragem, tem que fazer o quê? Formato. Formato. Agradecer aqui a Imunizar, a maior e melhor empresa de imunização do meu norte do Brasil. Portanto, se você é empresário, se você é empreendedor, se você é dona de casa, se você... Faça uma pesquisa aí no seu prédio. Pra você ver se não tem uns ratos, umas baratas. Olha, e nessa época de chikungunya, a DC resolve todos os seus problemas. Aliás, a DC não, a Imunizar, tô trocando. A Imunizar resolve todos os seus problemas, tá bom? Agradecer a DC Energia Solar. Olha, em Teresina, aliás, no Piauí, no Maranhão, energia solar tem nome e sobrenome. E é DC Energia. Agradecer ao bolãodasorte.com. Muitíssimo obrigado. Deu green. Chama no Pix. É a sua fezinha. São mais de 7 anos de história aqui no nosso estado. Ao Grupo Texas e Texano que está com a gente, sempre firme e forte, né? Aqui com a gente. Ao Empório do Zeca, que é sensacional, né, Kilson? Empório do Zeca. A bomba. Aliás, bomba. A bomba já passa de 500 mil de views, a bomba lá do Empório, né? Do Empório, que o Corbucci foi lá e foi maravilhoso, sucesso absoluto. A Faculdade Bora Santo comer, Agostinho, né? o nosso muito obrigado. A Jupi Alimentos, sensacional também com a gente. A Lupe Fibra, a melhor internet do Brasil nessas eleições. Por favor, não deixe de ter a Lupe Fibra na sua casa. E para fechar, Gráfica GSJ, campanha eleitoral. Vai para onde, Kilson?
Alô, Maurílio! Alô, Maurílio! GSJ. Maurílio é danado, né? Ele fura tudo, consegue chegar em todos os lugares. É isso aí. Valeu, Maurílio. Forte abraço. O que existe de melhor, de mais tecnológico no ramo da impressão, no ramo de gráfica, né? A GSJ tem, tá bom? Qualidade, credibilidade. Sensacional. Bom, recebendo com muito carinho, como já apresentei, o nosso querido professor Batista Teles. Uma salva de palmas. Obrigado pela participação. Professor, você é filho de quem? Mora em Teresinense? Conta um pouquinho assim da sua história. Pois é, meu nome é João Batista Mendes Teles, completei agora 69 anos, dia 5 de junho. Olha, feliz aniversário. Feliz aniversário, parabéns. Sou parnaibano, filho de João Rezende Teles, marido de Socorro Mendes Teles. Estudei o ensino fundamental em Parnaíba, o ensino médio em Salvador e terminei estatística na Universidade Federal do Ceará. Seus pais gostavam, professor, de... Não, eu fui um ponto fora da curva da família. Estudei em Ribeirão Preto e fiz pós a nível de especialização em epidemiologia, porque eu sou professor, fui professor, hoje eu estou aposentado na Universidade Federal do Piauí, na área de bioestatística, que é uma área assim, muito importante. Todas essas... Atualmente, por exemplo, que nós estamos saindo aí da pandemia, os modelos de estimação, tudo vem através da bioestatística, da epidemiologia. Então, ensaios clínicos que foram tão badalados nessa época, tudo vem da área da bioestatística. Mas desde muito novo o senhor era apaixonado por números assim? Não tanto. Eu acho que eu caí lá assim meio ao acaso. Eu penso, né, que você era um grande CDF, que adorava números, que fazia estatística em casa, sobretudo. Então, e quando eu entrei na faculdade, né, no início dos anos 70, o curso de estatística era um curso assim meio, sabe, o patinho feio, ninguém queria. E eu sempre tive a consciência de que o mercado de trabalho para estatística estava aberto. Então eu nunca tive dúvida de que eu teria, não era um advogado, não era um engenheiro, não era um médico, mas que a estatística era uma ciência importantíssima nesse contexto, né? Que hoje a gente vê. Hoje a universidade, e naquela época só tinha curso de estatística no Nordeste em Fortaleza e Recife. No Piauí não tinha, né? Não tinha. E hoje tem um bom curso na Universidade Federal do Piauí. Os meninos que saem de lá, embora seja difícil, por exemplo, meu curso entrava 30, formava 3, 4. Continua assim, porque é um curso difícil, mas o mercado está aí. Está aberto e na hora que os meninos vão... Aqui, infelizmente, não tem, mas quando vai para São Paulo é empregado na hora. E salários bons. E bons salários, né, em relação a algumas outras profissões. E hoje, com a tecnologia, né, de dados, ela cada vez mais está sendo importante as ciências estatísticas. Até porque existe uma maior exigência do mercado em termos de qualidade, de feedback imediato. Tudo, né? Hoje tudo tem que ser mensurado, tem que ser colocado a um mercado competitivo. Então as pesquisas de mercado, hoje as pesquisas estão com esse desafio da tecnologia, de usar a internet, de usar outros mecanismos que não foram aqueles que eu comecei, só a prancheta. Então os estatísticos têm um papel muito importante nas empresas de financeiras, de atuárias, de seguro, tudo isso tem estatística. Tudo é estatística. Tudo né? é estatística. A gente vai entrar, eu quero entrar muito fortemente também daqui a pouco nessa parte do digital, porque também é muito de métrica, de estatística, o que é que dá resultado, o que é que não dá, onde é que funciona, onde é que não funciona, e acredito eu que esses números tem um estudo sobre isso, de como é feito, né? Obviamente. Sim. Professor, e quando é que você começa a se interessar em definitivo por essa área de pesquisas em geral, e quando é que você resolve montar o seu próprio business assim? Bom, quando eu entrei na universidade, começou a haver demandas de professores que estavam fazendo mestrado, doutorado, para dimensionar a amostra
Então o médico está querendo fazer um trabalho sobre uma determinada morbidade e ele dizia, professor, eu quero saber quantos pacientes eu devo pesquisar. Então essa aí foi o começo da questão de fazer, de dimensionar, de planejar uma amostragem. Eu fui estudar em Ribeirão Preto, fazer pós lá, e naquela época foi fundado o Datafolha. E eu ainda sou leitor da Folha de São Paulo e aquilo me inspirou. Eu ficava prestando atenção à metodologia, que era uma coisa pioneira no país, só tinha de institutos assim de renome, era o IBOP. Né? IBOP era um instituto que veio desde 1946 no Brasil. Bom, aí a Datafolha, eu lia muito sobre as pesquisas, aquelas primeiras pesquisas que surgiram no país. E quando eu cheguei em Teresina, um belo dia eu digo, rapaz, por que não fazer pesquisas de opinião no estado do Piauí? Isso era em 1985. Nossa! E a pesquisa, a primeira pessoa, o primeiro político, eu devo isso muito a ele, chama-se Freitas Neto, que foi uma pessoa que nem me conhecia e me deu a oportunidade, quando era prefeito de Teresina, de fazer uma avaliação da sua gestão. Como é que foi esse episódio assim? Eu conhecia já, quando eu cheguei no Piauí, eu fui trabalhar no IPAM, era o Instituto de Planejamento de Administração Municipal, que fazia parte do Sistema de Planejamento do Estado. Secretaria de Planejamento, Fundação CEPRO, a PRODEP, que era de processamento de dados, e eu conheci lá um economista chamado Almir Bittencourt, que atuou muito tempo no Piauí, hoje ele é professor da Universidade Federal do Ceará. E o Almir, naquela época, era secretário de planejamento do Freitas Neto, que era o prefeito de Teresina. Foi o último prefeito indicado, né? E Almir, eu estou com esse projeto de fazer pesquisa de opinião, será que o prefeito não teria interesse de fazer uma avaliação da sua gestão? E o Almir falou que o Freitas Neto, ele topou na hora. Então foi a primeira pesquisa, né? E já entrou com polêmica, porque naquela época o Freitas Neto ele deu assim uma roupagem urbana a Teresina. As grandes avenidas ele arrumou, colocou jardins, né? E a popularidade dele foi muito alta. E os adversários caíram em cima, né? Não, isso não existe. Então foi a primeira polêmica de acreditar ou não na pesquisa. Aí veio a primeira eleição direta para as capitais. Aí você já tinha montado o instituto? Já tinha montado. Qual era o nome do instituto? Instituto Piauiense de Opinião Pública. Que ficou IPOP. Aí ficou IPOP, pelas siglas. Mas, legalmente, sempre foi amostragem, o nome de fantasia. Porque eu me lembro quando eu cheguei aqui, há 17, 18, tinha a história do IBOP e IPOP, né? Isso. E depois o IBOP, há uns 15 anos atrás, entrou com um processo que atrapalhava a marca deles. Eu me defendi no Rio de Janeiro e perdi. Mas foi bom porque o Instituto Amostragem fica mais assim universal. E consolidou, né? E, por exemplo, eu tinha dificuldade de chegar lá em Pernambuco, o cara dizia, mas Instituto, pelo estereótipo, pelo preconceito que tem, Instituto Piauiense, então o Instituto Amostragem ficou mais universal, né? Terminou sendo bom. Então foi isso. A primeira pesquisa eleitoral foi para a primeira eleição direta nas capitais, 1985. Já outra polêmica, porque naquela época, como eu tinha feito trabalho para o Freitas Neto, eu fiz para o candidato dele, que foi Átila Lira. E o Átila, naquela época, não registrava a pesquisa. Não? Não. Você fazia a pesquisa e publicava. E saiu em agosto, o Átila saiu na frente. Popularidade do seu apoiador e tal. E publicou. Na pesquisa seguinte, o professor Alferraz saiu na frente do Átila. Aí ele não publicou mais. E eu estava trabalhando para ele, fazendo sistematicamente. Bom, aí o que ficou na imprensa, na opinião pública, é que o IPOP tinha dito que o Átila ganharia. Então já foi uma primeira polêmica que durou muito tempo essa questão. Porque só ficou aquela matéria. Só ficou aquela matéria. Então ele errou. Isso em agosto. A eleição foi em outubro. E ficou, olha, ele errou.
disse que o Átila ganharia e quem ganhou foi o professor. Então foi a primeira polêmica. Em todas as outras pesquisas, o Átila perdia? Perdia. Só que ele era meu cliente, ele não ia publicar, né? Mas nem você eu... entregava a verdade ali. Sim, e eu não ia dizer, não, ele está perdendo. Não é isso, né? Então... Desde o início já tinha umas pressões ou as propostas assim, não, você tem que alterar isso aqui. Não. Nunca, nunca disseram isso nesse início, né? Depois, alguns que não me conheciam, não que ele dizia alterar, mas você não pode botar aí a margem de erro, claro que não pode, né? Bom, então foi essa. Já começou com polêmica. E durou muito tempo. Eu passei uns 4 anos com essa pecha de que eu teria errado. E você tinha acertado? Eu tinha acertado. Te doeu naquela época, professor? Muito, sempre dói, porque até hoje eu nunca me acostumo, assim, às vezes eu vejo críticas infundadas, insinuando que eu vendi, que eu sou vendido. É sempre chato isso, né? Porque a gente faz um esforço imenso, vocês não fazem ideia a logística... Os bastidores, isso, né? De se fazer uma pesquisa. E hoje em dia está uma coisa assim muito séria, as pesquisas presenciais, por causa da questão da insegurança, né? Então aí vem uma pessoa que não atende de nada, um jornalista que não está assim, fazendo porta-voz de um grupo, e vem e quer desmerecer as pesquisas. Que é no achismo. Que é um achismo, que vai... a pesquisa toda pesquisa é comprada, não tem isso. Mas, professor, alguém já chegou a encomendar uma pesquisa e lá ele não estava tão bem e chegou a não pagar por isso? Não. Ele, às vezes, não paga não só por isso, porque deixa de pagar mesmo. Mas já houve um episódio, então, inclusive isso foi muito importante para consolidar a minha credibilidade. No início do Instituto, um cliente pegou a pesquisa, o candidato dele não estava bem, naquela época também não registrava, ainda estava nesse período. E ele foi para a imprensa, para um jornal de Teresina, um principal jornal de Teresina da época, e botou os resultados exatamente o contrário. Ele alterou. Ele alterou. Aí eu fui ao jornal, reclamei, e disse, olha, tem que colocar o verdadeiro resultado. E no dia seguinte o jornal botou o resultado. Claro que isso deu uma repercussão imensa lá no interior. Era um prefeito lá de um município. Deu uma repercussão tremenda. Lembro, mas eu gostaria de não dizer. Tá bom. Deu uma repercussão tremenda e isso, para a imagem do Instituto, foi muito bom. Ainda hoje, os políticos locais elogiam a minha postura de colocar o verdadeiro resultado, né? Então, começou por aí. A primeira polêmica assim, de pesquisas que colocou um número que estava errado e o Instituto veio e esclareceu o verdadeiro valor. Professor Batista, naquela época, como era montar um instituto de pesquisa? Assim, existiam quantos? O Instituto Amostragem foi pioneiro nesse meio norte brasileiro. Muita gente, de certa forma, ficou cética que daria certo ou não. Eu tive assim a paciência, eu tinha consciência de que não seria um empreendimento que daria certo de imediato, né? Porque o mercado de pesquisa fora eleitoral no Piauí é muito incipiente, ainda né? Nossa economia é uma economia muito ainda que não é competitiva no sentido de que toda empreendimento, todo lançamento de uma empresa precisa de pesquisa. E às vezes até eu recebo muito solicitação de orçamento. Mas aí o empresário, quando vê, acha que não vale o investimento, não vale a pena, o investimento que é caro. Às vezes é via uma agência, aí o orçamento da campanha também já fica inflacionado, enfim. Então, no início, para lançar uma empresa desse sentido, que não existia em Fortaleza, não existia em São Luís, enfim, o Instituto Amostragem é um dos pioneiros, né?
são 36 anos de mercado. Mas aí eu tive a paciência, eu era professor da universidade, aluguei a primeira pesquisa que eu fiz deu para alugar uma sala, comprar um telefone, comprar as cadeiras. Aí foi. Então, naquela época já deu para isso, é porque já era caro, né? Era... Não, naquela época a margem de lucro era bem melhor. Entendi. Entendeu? Então já dava para você se capitalizar para 6 meses sem pesquisa. Fazia e ficava 6 meses. 6 meses sem pesquisa. Caramba! Naquela época, o meu funcionário era uma secretária eletrônica. Era só praticamente você? Só eu. Você ia na rua, professor, fazia... Não, eu era motorista, eu concebia a amostragem, né? Eu pegava meus alunos, treinava e distribuía no meu carro, nos bairros de Teresina, recolhia esse pessoal, tabulava na mão. O primeiro computador que eu comprei, naquela época, no Brasil, tinha reserva de mercado. Tinha um computador chamado Prológica, fabricado no Brasil, que os militares só permitia esta empresa fabricar. Então, um primeiro computadorzinho eu comprei nas casas pernambucanas. Aí pedi para um menino muito bom que estudava física na Universidade Federal, conceber um programa para mim rodar as pesquisas, né? Aí digitava. Tipo Word. Era um programa. Excel, Word? Não, era um Fortran, era uma linguagem que já nem se utiliza mais. Era mais nas universidades. Não tinha Word. Então, foi assim. Era no suor mesmo. Era no suor mesmo. Era no dedo e depois com esse computador, uma impressorinha, e aí foi indo. E foi criando o nome. E foi criando o nome. Em 1996 eu fui para minha sede própria, que ainda hoje funciona, ali na Pissarra, Rua Santa Catarina. E hoje eu trabalho no Maranhão, trabalho no Ceará. Você atende quantos estados? Geralmente eu trabalho mais frequentemente no Piauí, Ceará e Maranhão. Mas já trabalhei naquela região ali de Juazeiro, da Bahia, Petrolina. Até para desmistificar, né? Que os caras fazem o Instituto da Amostragem, ele só faz política? Não. A gente faz pesquisas de mercado, pesquisas de mídia, fazemos também pesquisa quantitativa, qualitativa, né? E estamos nessa área aí querendo trabalhar mais, ainda não dominamos muito a tecnologia dessas pesquisas via internet, online, telefone, que com a pandemia a tecnologia está muito avançada nesse sentido. Vai, Wilson. Professor, existe uma dúvida muito grande, os piauienses, principalmente os teresinenses. O IBGE aponta 800 mil habitantes Teresina, capital do Piauí. Você que está assistindo em outros estados. O que, de fato, outras pessoas falam em 1 milhão de habitantes? Qual é o dado real disso? O dado real é do IBGE. É porque as pessoas têm uma impressão... Porque a grande Teresina é uma coisa. O entorno de Teresina, Pico, Altos, União, Demerval, é uma coisa. A Teresina mesmo, a capital, tem cerca de 860 mil habitantes, se eu não me engano. Então ela ainda... Vamos ver como é que vai ser o censo, se ela vai chegar a 900 mil. Mas o fato é de que... Porque demograficamente a população brasileira ela saiu daquele ritmo de crescimento que vinha assim uma coisa preocupante. Que era a turma que saía do interior, ia para a capital, ia para as grandes cidades. E a taxa mesmo de crescimento anual era 2% ao ano, era uma coisa assim que ia se multiplicando. Então a taxa de fecundidade caiu, a mortalidade infantil caiu e o crescimento da população brasileira diminuiu muito. Inclusive a preocupação dos demógrafos, ela não pode cair muito, senão ela não chega no ponto de se reproduzir. Como tem, por exemplo, alguns países da Europa que está em população envelhecida. Quase não nasce mais criança. O Brasil está nesse caminho? O Brasil está nesse caminho, só que ele vai demorar mais, porque o ritmo que ele vinha
era tão grande que a taxa de crescimento dele vai demorar. Mas se ele permanecer nesse momento, nesse ritmo, ele vai chegar aqui a 20, 30 anos, que a população a população brasileira, a população de 60 ou mais anos de idade, já está uma proporção muito alta. Professor, nessas últimas pesquisas, por exemplo, que você fez aí nos últimos 20 anos, o brasileiro tinha em média, quantos filhos e hoje nas últimas... Ora, era 5,5. Na última... 5,5 filhos. Era. Há quanto tempo? Isso há 30 anos atrás. Por exemplo, outro indicador demográfico é o número de pessoas por domicílio. No censo de 2010 era 4,1. Vamos ver como é que está agora, né? Então, a população brasileira está passando por esse processo de envelhecimento. A taxa de crescimento de natalidade está caindo, né? E a qualidade de vida está melhorando, a sobrevida está melhorando, né? Então as pessoas estão vivendo mais e isso faz com que a população de 60 ou mais anos de idade, que é o que a gente chama, que é o parâmetro, né? Tá Mas aumentando. hoje em dia, em 2022, a média, vocês têm os últimos estudos mostram o quê? Quantos filhos ou quantas pessoas por residência? Bom, a gente precisa saber com o resultado do IBGE que vai sair, né? Porque o censo demográfico, infelizmente, o censo demográfico era para ter sido feito em 2020, porque nós temos no Brasil uma tradição muito boa de censo demográfico, desde o Império que nós fazemos censo. Desde o Império? Desde o Império. Caramba. Só houve, e é por uma convenção internacional, que o Brasil faz parte da ONU, o censo demográfico tem que ser feito em todos os países que fazem parte desse conjunto de países da ONU, de 10 em 10 anos, nos anos terminados em 0. Só houve interrupção no governo Getúlio Vargas, por causa daquele tumulto, do tumulto político, no Collor e agora, 2020. Isso dá um prejuízo para o país em termos de planejamento, porque o censo demográfico ele dá um retrato do país, em termos de estatística sociodemográfica. A gente vai saber quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, qual é a população economicamente ativa, qual é a taxa de fecundidade. Tudo isso. Tudo isso. E para os planejadores, para o pessoal que faz planejamento, isso é essencial. E, inclusive para a gente que faz pesquisas outras, porque isso faz parte da nossa base de dados para planejar uma boa amostragem. Bom, vamos começar agora com as perguntas mais quentes que agora o sim, hein? Bora lá, hein? Professor, eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu quero tentar imaginar isso, montar na minha cabeça e na cabeça de quem está assistindo. Como é que se dá o pontapé e como é que se inicia uma pesquisa? Mas eu digo didaticamente. Reunião, coloca quantas pessoas, como é que funciona. E a gente usa, por parâmetro aqui, vamos usar Teresina, uma cidade com quase 800 mil habitantes, ou quase 900 mil habitantes. População flutuante, acho que chega a 1 milhão. Isso. Deve chegar a 1 milhão. Como é que funciona didaticamente uma pesquisa eleitoral? Bom, a pesquisa eleitoral, ela começa com a demanda do cliente. Quero saber. Porque a pesquisa eleitoral não é só a intenção de voto, né? Ela tem muitas outras variáveis. Então, o partido político quer, olha, eu quero saber como é que está a minha imagem, como é que está a minha aceitação, como é que está a situação do meu partido. Isso é um briefing. É um briefing. Certo. Mas as perguntas nunca são iguais. De pesquisa para pesquisa ela muda. Ela muda em função dos objetivos, né, desse briefing. Então, começa aí. Aí eu monto um questionário, submeto ao cliente para saber se aquele questionário vai atingir os objetivos que ele quer. Aprovado o questionário, eu vou fazer o planejamento da amostragem. O que é que consiste isso? É saber o tamanho da amostra. O tamanho da amostra depende de quê? Da margem de erro, do nível de confiança da pesquisa. Por exemplo, se eu quero 400 entrevistas em Teresina, essa margem de erro é de 4,8.
Se eu vou fazer 1.000 entrevistas, isso cai para 3. Se eu vou fazer 2.000 pessoas, o nível de confiança de 95%. O que é nível de confiança? A gente ouve muito falar. Nível de confiança de 95%. Mais 2 para mais ou 2 para menos. Que é a margem de erro. 95% de nível de confiança quer dizer o seguinte, que se você vai fazer 100 entrevistas, 100 amostras, em 95 delas, os resultados estarão dentro daquela margem de erro, de 3, de 2, enfim. Né? E 5 delas pode sair dessa margem de erro. Lembrando sempre que a pesquisa ela é um instrumento probabilístico. Aquele número está em função dessa dança e da margem de erro, né? Para mais ou para menos. Então, o planejamento passa por isso. É claro que isso tem um custo. Se eu vou fazer 400 entrevistas, é um custo. Se eu vou fazer 500, é outra. Por quê? Porque vai ter mais gente envolvida naquilo. Eu vou pesquisar. Uma pesquisa, por exemplo, para 1.000 pessoas aqui em Teresina. Você coloca quantas pessoas nas ruas? Eu coloco a minha... de 800, por exemplo, que está acontecendo, são 10 pesquisadores, 2 supervisores. Né? Esse supervisor, desculpa, depende, né? 3, 4 supervisores. O supervisor é aquela pessoa que vai sair, vai fazer pesquisas também, mas ele vai sair com um entrevistador, vendo se o entrevistador está fazendo aquilo de forma correta. Porque geralmente, em Teresina, eu pego os novatos, os pesquisadores novatos. Sempre está chegando jovens lá, universitários, se inscrevendo para ser pesquisador. Então, quando há pesquisa em Teresina, quando eu preciso muito dessa época, eu chamo esse pessoal, faz um treinamento no instituto e vai para o campo. A prova dele é Teresina. Ele não pode viajar antes de passar por Teresina. Já aconteceu, por exemplo, de você contratar um desses assim, o disparate dos outros questionários é absurdo, e você disse, não, aqui tá errado. Aqui. Tem. Porque tipo, o cara tem uma tendência, aspas, política e diz, não, eu vou responder pelo cara. Já É interessante perguntar isso. Sim. Faz parte do nosso controle de qualidade observar. Agora, porque agora tudo é aplicativo, né? Não tem mais o questionário impresso, na prancheta. E agora é muito bom porque a gente acompanha eles. Eu vejo o tempo médio. Se um pesquisador, para um questionário longo, ele está fazendo em 15 minutos a entrevista, eu já aciono eles. Está alguma coisa errada. Ou ele não está selecionando a casa direito, ou ele não está mostrando um disco que estimula. Então, há esse controle. Outro controle é eu ouço a entrevista, algum trecho da entrevista. Por exemplo, as entrevistas são gravadas em áudio também? Sim. Esses aplicativos, ele traz a gravação. Né? Ele permite eu ouvir. É como se fosse uma contraprova. Isso é bom. É ótimo. O pesquisador bate na casa que tem o cartaz do candidato ou não? É orientado para não bater, certo? Mas acontece, por exemplo, outro dia teve um problema em Teresina, que o pesquisador e o supervisor estavam na casa, saindo da casa, e passou um curioso e sabia que aquela casa era de um funcionário público. Aí ele disse, olha, ele está fazendo errado. Claro que essa pessoa vai dizer que é tal. Sem saber, mas os pesquisadores não sabiam disso. Aí, com essa informação, ele já tentou filmar, fotografar para desmerecer o trabalho do Instituto. Voltando aqui para esse tema, eu achei interessantíssimo, eu não sabia disso. Que hoje, com o advento da tecnologia, as pesquisas de campo, né, dos institutos de pesquisa, esse aplicativo, ele te permite o áudio e a localização dele. Então é uma contraprova muito boa. Hoje, muito bom você fazer o controle de campo do pesquisador. Mas isso instituto sério faz? Todos fazem, E é caro, por exemplo, esse programa que eu trabalho, que é um do Instituto, chama iPesquisa, ele é desenvolvido por um grupo lá de Uberlândia, e já tem uma certa tradição nisso. Ele
ele só permite gravar 2 minutos, porque é caro você armazenar áudio. Mas tem outros, muito mais caro, que ele permite a entrevista toda. Então eu pego um determinado trecho da entrevista que eu acho básico, que, por exemplo, a intenção de voto, no caso da pesquisa eleitoral. Eu vejo se ele está fazendo... Porque o pesquisador, nesse treinamento, eles são treinados, que é uma coisa difícil, porque com a medida que eles vão ficando mais hábeis, eles tendem a improvisar a pergunta. É por isso que você pega a meninada nova. Exatamente. Eu sempre estou renovando, né? A orientação é que para ele ler a entrevista, a pergunta, que está exatamente como está redigida. Vamos lá, me faça uma como se você estivesse me perguntando sobre determinado assunto. Como é que é feito isso? A intenção de voto? Por exemplo, XYZ não precisa falar, candidatos. A intenção de voto espontânea, por exemplo. Se a eleição fosse hoje, em que o senhor gostaria de votar para governador? Aí o pesquisador diz assim, quem que o senhor vai votar para governador? Ele já fez errado. Ele não fez. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor gostaria de votar para... Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que ele tem que repetir isso. Ele não pode... Porque se você fizer a pergunta de um jeito, ele faz de outra, vai dar viés. Em quem o senhor vota para governador? Aí já é uma outra situação. Já é outra história. E aí você grava justamente essa parte que é mais importante. Exatamente. Eu estou ouvindo o que ele está dizendo. Aí eu já... Olha, você não está fazendo a pesquisa direito. Esse tipo de gravação, ela pode ser disponibilizada para o cliente em algum... Pode, é um direito do cliente. A ABEP, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, que a gente faz parte, é um dos únicos institutos, talvez, do Nordeste, desde 94, que nós somos associados, que congrega todos os grandes institutos do país. Tem o direito do contratante, tem o direito do instituto e tem do respondente. Então, todo o material de campo é do contratante. Então, se o contratante dizer, olha, eu quero ver o seu banco de dados, eu não sabia disso. Se você me disponibilizar seu banco de dados com a localização do pesquisador, ou se ele foi lá naquele bairro, se ele está fazendo a pergunta direito, está lá. Professor, e nesse aspecto, nessa contraprova, hoje principalmente, né, com essa meninada nova, o índice de desvios ou de erros, ele diminui muito? Diminui. O problema também é que às vezes ele desiste. Porque é um trabalho árduo, certo? Você chegar nas pessoas, a presencial, né? A domiciliar que a gente ainda faz. Que é uma maneira que eu acho que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil. Mas é a mais, digamos assim, fiel. Porque quando a pessoa se disponibiliza a conceder uma entrevista na sua casa, ela está bem à vontade. Para responder, para responder. É diferente do telefone, que você não sabe se aquela pessoa que está respondendo faz parte do seu universo. Eu posso estar entrevistando uma criança de 14 anos, ela está dizendo que tem 16. Mas sabe qual é uma das perguntas que eu mais escuto? É interessante perguntar sobre isso. Acho que a gente já ouviu muito que você diz, eu nunca fui entrevistado pelo Instituto de Pesquisa. Você já ouviu muito isso? Eu nunca fui. Eu também nunca fui, não vou mentir. Eu não vou mentir. Pois é. Por quê? É porque é um fator aleatório, casual. Você já conhece alguém que tirou na Mega Sena? Não. É a mesma coisa. Boa. A Mega Sena, para você fazer 6, é uma chance em 60 milhões. A probabilidade. A probabilidade. Então, isso é matemática, é científico isso. Você faz lá uma análise combinatória, dá esse número. Agora, imagine a quantidade de possibilidades que eu tenho de entrevistar 800 pessoas em Teresina em 560 mil eleitores. Isso aí é 60 números, eu tirando 6. Dá essa chance. Agora imagine eu tirar 800 em 560 mil. É muito pouco provável. É por isso que essa história do mundo de nunca vi. Nunca fui. Mas, por outro lado, tem gente que já foi 2, 3 vezes. Às vezes, um bairro pequenininho, né? A possibilidade daquele domicílio cair é maior. Qual é a dificuldade, por exemplo, em bairros com uma renda per capita maior e menor? Qual é a maior? Muito difícil. Essa zona leste aqui,
É muito difícil, você tem que escolher um sábado de tarde ou de manhã para chegar. Outra coisa também muito difícil é cada vez com a verticalização, você acessar um condomínio é uma coisa dificílimo. Um edifício é muito difícil, né? Então, essas dificuldades que eu estou falando, ao lado do problema da segurança. Nos últimos 60 dias, eu já perdi 3, 4 celulares que roubam. Caramba! Do pessoal. Fora a preocupação que eu tenho de sei lá, uma violência contra um... Tem bairros aí que não pode se entrevistar, por exemplo, entre 1 e 2 horas da tarde. Aqui em Teresina? Alguns bairros. Porque senão... Outra coisa, a violência está tão alta que as pessoas não convidam mais o entrevistador para entrar. Ele faz ali na porta. E na hora que ele está na porta, chega o elemento e tira. Nessas últimas pesquisas, um dos principais pontos é a segurança, a reclamação? É a segurança e a saúde. Então, tem esses desafios dos institutos de pesquisa. E outra coisa, a amostragem, ele não subloca veículo. Eu tenho, por exemplo, a Teresina tem motos. Então, um dos critérios bons é o entrevistador ser piloto habilitado de moto. E as motos são essas motos super cobiçadas que são as Bros. Então, é outra preocupação que eu tenho é da questão de levar as motos. É muito bom no interior. Tem reboque, que o pesquisador vai com reboque, o veículo do instituto, lá para um município. Nas pesquisas municipais é um problema. Tem município que os motoqueiros, os mototáxis de lá estão tudo viciados. Ou é de um lado ou de outro, aí ele tenta conduzir os pesquisadores só para aqueles locais. Então a gente tem que levar nossas motos para... Porque se for sublocar de lá... Não dá certo. E isso os números mostram. Na hora que você vê, você diz, não, tá errado aqui. Tá errado. E os pesquisadores percebem. Ele diz, olha, professor, não dá. Não é possível. O cara leva para o bairro que tem... Ele queria me levar lá para um bairro tal, entendeu? Mas isso aí já é passado, a gente já sabe. Assunto superado, né? A gente já leva nossas Mas próprias é muito motos. da experiência, viu? Não é de hoje, assim. Você está há 36 anos no mercado. Então é muito... Te dói, professor, por exemplo, ver toda essa sua trajetória, essa dedicação, porque isso é uma abnegação absurda. Verdade. Existe aventureiro na pesquisa e quando você vê assim, lhe dói? Já viu alguma pesquisa que você olhou assim e disse, não, esse cara não fez isso? O problema é que esse tipo de atitude termina por contaminar todo o setor, né? As pessoas que não entendem já vê uma pesquisa desse nível, com essa qualidade, aí generaliza, né? Então termina contaminando para todos. Mas isso é mundial? É mundial. E, em particular, no país hoje, por exemplo, há uma diferença. Outra coisa que é importante esclarecer é que há umas diferenças. Mas o Instituto está dando resultado, o outro está dando outro. E no país, hoje, principalmente na corrida presidencial, está tendo muito essas distorções. Tem que ver o seguinte: qual foi o método? Por exemplo, as pesquisas por telefone está dando um resultado. Vamos tem problema citar nome? Não, pode falar. Por exemplo, as pesquisas eleitorais presidenciais, por telefone, a distância entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro é menor. O que é que o pessoal está dizendo sobre isso? Sim. É que por telefone, aquele eleitorado lá CD, o DE do ex-presidente Lula, não alcança, não responde à pesquisa. Porque eu está no trabalho? No trabalho, ou não se predispõe, né, a responder. Então, essa é a explicação que o pessoal está achando que dá essa diferença, essa pouca diferença, né? Diminui muito? Olha, nessas presenciais, hoje está 13%, 14%. Já teve pesquisa por telefone que dá 8, 6 pontos de diferença. De um ponto percentual no Brasil representa quantos de votos? Um ponto percentual, o país está com 156 milhões, né? Parece, na última. Saiu até essa estatística. Então é muito voto.
ponto percentual. Mas aí, o Estado de São Paulo está com uma métrica muito interessante. Ele está fazendo uma média das pesquisas presenciais com as por telefone, com a internet. Não é uma média aritmética comum. Por exemplo, as pesquisas por telefone ele tem um peso, a pesquisa presencial tem outra, a pesquisa presencial domiciliar tem um peso, a pesquisa presencial em ponto de fluxo, que é outra tendência muito importante. Ponto de fluxo é aquela pesquisa que é feita na rua, né? Você vai passando, você é abordado para responder a um questionário. Outro equívoco que as pessoas têm, eu vou para os pontos de ônibus, eu vou para a praça. Não. O ponto de fluxo ele é planejado rigorosamente. Por exemplo, em São Paulo, quando o Instituto põe uma pessoa lá no bairro Pinheiros, ele sabe qual é o perfil da pessoa que vai passar ali. Então, se eu quero pegar pessoas classe A, B, eu vou lá para onde o pessoal A, B caminha em Teresina. Certo? Um exemplo. Então, não é... As pesquisas presenciais, elas não são aleatórias, existe um estudo para isso. Existe um estudo sabendo qual é o perfil daquelas pessoas que... A probabilidade de passar lá um classe A, um C, um D, entendeu? Então, essas métricas é muito importante que ela dá uma média. Hoje, essa média está dando 13 pontos de diferença. 43, 44... Lula, 31, 32, presidente Jair Bolsonaro, 8, Ciro. Então é isso. É muito importante, quando a pessoa vê uma pesquisa, ele vê qual é o método, qual foi o período que a pesquisa foi realizada e se, outra coisa importante, se aqueles números, principalmente a estimulada, se as pessoas, os nomes que foram estimulados são exatamente os mesmos de um instituto para outro. Porque 2 nomes diferentes faz uma diferença, 2, 3 pontos percentuais que um nome saiu, não consta, faz uma diferença. Professor Abonte, pega a visão aqui, a sua pergunta assim, ó. Por exemplo, a gente fala muito em bolha, né? Então, se a minha família convive muito com alguém que gosta desse candidato. Aí eu tenho outra pessoa que convive demais com o que gosta daquele candidato. Aí eu vou levar para as zonas, né? Estou usando exemplo como a capital aqui, Zona Leste, gosta demais tal candidato. Aí você parte para a periferia, gosta demais tal candidato. Muito se explica sobre isso na pesquisa, porque fala que essa pesquisa está errada. Onde eu ando, candidato tal está bem melhor. Onde eu ando, candidato tal vai ganhar a eleição. Qual é a métrica para isso? A pesquisa explica isso e é muito claro. Porque os resultados a gente cruza por zona da cidade. Certo? Então, o perfil, por exemplo, de uma preferência da Zona Leste, ela tende a mudar em relação a Sudeste, a Sul, a Centro. Classe econômica também muda. Só que a classe, por exemplo, você falou em bolha. No domicílio, só pode ser entrevistado uma pessoa. Então, se aquele domicílio tem uma bolha, só um representante daquela bolha vai sair na pesquisa. Mas representa a bolha. Mas representa a bolha, né? Então, essa questão que você colocou da segmentação, da estratificação territorial, econômica, demográfica, sai nas pesquisas. É por isso que eu estou dizendo, a pesquisa eleitoral não é só aquele número que sai. Para os analistas, é muito importante ele ver essas nuances. O candidato tal, ele é melhor entre os homens, ele é melhor entre os jovens, na pessoa que tem uma escolaridade maior, que tem uma renda maior, que mora na Zona Leste, na Sudeste. Então, isso tudo é importante para o analista, para que ele indique quais são as decisões que devem ser tomadas para aquele candidato melhorar naquele segmento. O pesquisador vai ao shopping, por exemplo? Não. Se for presenciar, se for em ponto de fluxo, ele pode ficar numa área próximo do shopping. Mas não entra. Outros tipos de pesquisas entram porque, por exemplo, o dono do shopping quer saber... Não é eleitoral. Não é eleitoral. Ele não pode entrar. Não só no shopping, em qualquer outro. O pesquisador não pode entrar sem autorização. Professor, hoje, se a gente criar aqui uma pirâmide, né?
Classe A, classe B, classe C, classe D, classe... em São Paulo é E. Aqui pra gente é E, né? Nessa base, por tudo que o senhor tem visto aí, o que é que tem funcionado entre Bolsonaro e Lula no país pelos estudos? Nessa Em termos pirâmide. de classe, a classe A, B é Bolsonaro. Assim, De 0 a 10. os empresários, o pessoal que trabalha profissional liberal, top, todo desse pessoal é Bolsonaro fechado, certo? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É muito pouco provável você encontrar um... E eles difundem, né? E outra coisa, eles têm um poder, além do financeiro, eles têm um poder de... Por exemplo, o cara é um empresário e tem 50 funcionários. É claro que ele vai tentar, né? Pedir o voto. Pedir voto para Certo. o candidato preferido dele. Então é isso que o presidente Bolsonaro tem. E é um fenômeno, essa questão, não é só aqui não, do Brasil, essa questão da direita. Do conservador, né? Do conservador, no mundo todo. E Eldson, qualquer um presidente que teve a postura do presidente Jair Bolsonaro numa pandemia que ele teve, por muito menos, a Dilma derreteu assim, rapidinho, no 2013, você lembra daquele, quando Brasília, em função daquela protesto da passagem do ônibus, que teve aquele negócio em Brasília, que ela estava lá em cima, que teve aquilo, ela derreteu. Pois o presidente Bolsonaro, no pior momento que ele teve 1/4 do eleitorado nacional com ele que não saiu dele. 1/4. Isso representa o que, 1/4? É justamente esse da pirâmide UAB? E mais, porque ele entra mais, né? Além do AB, ele entra... Porque pela ABEP tem o C1 e o C2. O C1 é aquele que está entrando no B. E o C2 é o que está entrando no D. Então, outra coisa, ele entrou também e vamos ver as próximas pesquisas, ele entrou naquele eleitor do Lula, daquele que recebia o Bolsa Família na época. Família, certo? Principalmente por a questão religiosa. Hoje os evangélicos estão assim fechados, quase fechados. Pelas pesquisas. Por quê? Por aquela pauta de costume, de moral, da família. Então, o presidente Bolsonaro, no pior momento, ele segurou 1/4 do eleitorado dele. Hoje ele cresceu 7, ele está com 32. Então, é uma coisa assim... no outro dia eu vi um grande especialista de pesquisa dizendo o Bolsonaro está acabado. Não, eu não acho isso. Ele vai resistir. E quando chegar a campanha que vem chumbo grosso em cima do Lula, aí a coisa vai... Outra coisa, as redes sociais. O grupo do presidente Jair Bolsonaro usa as redes sociais de uma forma muito melhor do que a esquerda. Infelizmente, esse uso não é sempre ético, é fake news, sai do contexto aquelas imagens, mas isso funciona para alimentar a bolha dele que você falou. Historicamente, pelo que o senhor tem de estudos, né, são mais de 30 anos de pesquisas, hoje, no time que a gente está hoje, há 3 meses da eleição, você já viu, por exemplo, um candidato como o Lula que está hoje, ele definhar e o crescimento? Já vi, tanto a nível de governo quanto de prefeito. Qual é essa chave? Hã? Qual é essa chave? E hoje em dia tem mais um agravante, que é exatamente as redes sociais. O eleitor, porque a gente que vive nesse mundo pensa que o eleitor médio está ligado, faz parte da agenda dele a política. Não faz. Se você for lá na periferia e perguntar quem são os candidatos, eles não sabem. Sabe? O grau de interesse pela eleição está em torno de 50% ou tem nenhum ou pouco interesse pela eleição. Agora tem um fator interessante. Isso para governo. Quando chega para a disputa presidencial, isso aumenta o interesse. Quer dizer, eu não sei se é questão que
do presidencial é a visibilidade ou a discussão, isso já perdura há muito tempo, com a abertura do Lula, a prisão do Lula, Jair Bolsonaro. Eu sei que o grau, outro indicador disso é os indecisos. Os indecisos para presidente é muito baixo. Para governador, aquela que diz assim, nenhum desses está em torno de 18%. E é muita coisa. É muita coisa. Se você botar nenhum desses, como não sabe, não opina, vai lá para 25%. É um quarto do eleitor. É muita coisa. O que é que isso indica? Que pode acontecer tudo. Tudo. Você falou uma coisa, professor, que é interessante a gente tratar disso. Por exemplo, nas eleições presidenciais e estaduais, qual é o perigo de você largar na frente e a vantagem de quem larga atrás na campanha? Bom, isso vai ter alguns fatores. Por exemplo, hoje, você falou aí, tem o pessoal que... Vamos falar de Piauí. Tem uma visibilidade, depende do grau de conhecimento que ele tem, a população tem conhecimento sobre aquele candidato. Porque a rejeição tem dois fatores. Um é a rejeição porque eu não o conheço, não vou votar na pessoa que eu ainda não tenho conhecimento dele, então não voto. E outra rejeição é que eu não voto nessa pessoa porque ele já foi testado, ele já assumiu um cargo e eu não gostei da postura dele, ele não preencheu uma expectativa, né? Então, essa pessoa, às vezes, ela tem uma rejeição alta, mas é porque na medida que vai ser da comunicação, a falar a história de vida dele e tal, ele vai aumentando, né? Mas hoje tem as redes sociais. Hoje, a influência da pessoa, como ela se informa, antes era muito assim, a escola, a família. Hoje as redes sociais têm essa influência, né, de fornecer informação para o eleitor. A internet educa mais, por exemplo, do que a própria escola? Não é que ela educa, ela informa influencia. mais. Influencia Pronto, mais. A mudança é pro essa. mais ou pro menos. Menos. A internet influencia muito mais. Muito. É uma coisa tão clara. Você passa onde você passa, a pessoa está no celular, né? É. No interior, na periferia, Então, é isso que é. E outra coisa, ele se informa e ele decide cada vez, ele protela mais, cada vez mais, aproximando da eleição. É por isso que tem na reta final tem aquele que vem, o outside, que vem por fora e vai. Teve o Rio de Janeiro, né? Muito caso. Outra coisa, antigamente, quem eram as pessoas que tinham grande probabilidade de ser eleito eram os seus colegas de mídia. Os jornalistas, né? Que estavam todo dia na TV. Todo dia. Eles criavam uma boa imagem, então... A televisão era o Instagram de hoje. E hoje não, são os influencers, né? Tem uma... Mas, por exemplo, o influencer que tem 1 milhão de votos, 1 milhão de seguidores, ele vai ter 1 milhão de votos? Não, mas ele dá um up imenso, né? Depende também como qual a postura dele. Por exemplo, a Anitta, que declarou voto ao Lula, não ao PT, ao Lula em especial. Esse voto, essa declaração dela pode virar muita coisa para o Lula? Pode, principalmente, porque essa geração, ela é completamente diferente do que a gente percebia do jovem de 10 anos atrás. Ou de 4 anos atrás. Por quê? Esse jovem de hoje, o Lula é um velho. Ele não sabe a trajetória, aquela coisa da esquerda, do sindicalismo, da resistência ao sistema brasileiro, né, do militarismo. Ele não sabe. Tudo para ele é novidade. Então vem uma personagem dessa... Hipócrita e diz assim, ele é o popstar. Pronto, ele chama a atenção dele, ele presta atenção mais naquele personagem. Mas isso vale mais para determinada região do país, por exemplo. O Tiririca é um fenômeno. E continua sendo esse fenômeno de votos. Mas desistiu da candidatura agora, inclusive. Não, você falou se tem diferença. Eu acho que não, porque hoje em dia, com a internet, universalizou. Universalizou, então, em qualquer... Nesse setor jovem, no caso da Anitta, ele tem uma influência totalmente, né?
assim, integral. No país inteiro. É, muito país forte inteiro. que ele falou, porque a Anitta, ela agrega um público, uma comunidade dela, né? Uma comunidade muito forte, diga-se de passagem. E aí, do outro lado, que tem o presidente Bolsonaro, ele também tem uma comunidade de conservador, que tem vários influencers com muitos seguidores, alguns que eram do lado dele deixaram, porque entenderam que, na opinião, na visão deles, que não funcionava. Mas se a eleição fosse hoje, a eleição é retrato, né, do momento, Isso. era difícil tirar essa eleição do Lula? Se fosse hoje, teria o segundo turno entre ele e... Teria segundo turno? Teria segundo turno. Há 30 dias atrás, a última pesquisa do Datafolha estava assim, na eminência de não ter, né? Mas, nos últimos levantamentos, embora dentro da margem de erro, o presidente Jair Bolsonaro teve uma variação de mais 1 ponto percentual e o Lula caiu 1 ponto. Certo? Dentro da margem. E o Ciro saiu daquele 8 dele, foi para 9. Então, isso daria segundo turno. Eu acho que a estratégia do presidente é exatamente ter segundo turno, para ele apostar no antipetismo, né? Uma forma dele superar. Embora as simulações de segundo turno, todos os institutos, presencial, telefone, todos dão O Lula ganhando. o Lula ganhando. E como é que o Lula e o PT solidifica isso? E como o Bolsonaro mudaria essa... Porque a gente tem uma crescente de 2 candidatos, né? O Lula, você vê que é um cara totalmente diferente do que ele era há 10 anos atrás, assim, em termos de fala, de cuidado. Ele tem um cara que ele escuta muito hoje, que é o Wellington, que tem mais que é mais antenado com o que a internet fala e tal. E o Bolsonaro não muda, ele continua na mesma pegada para fidelizar aquele 1/4 de eleitorado que você falou que na pandemia ele manteve, né? Mas eu acho que o Lula tem hora que ele fala algumas coisas que não deveria falar. E tem hora também que eu acho que o Lula ainda está em década de 80. Aquele sindicalista, sabe? Eu acho que ele subestima as redes sociais, né? Mesmo que para essa geração minha, um pouco mais abaixo do Lula, é uma novidade, aspas, né? Então a gente tem que se reeducar nessa geração digital. Coisa que o Wellington fez muito bem, né? Se adaptou muito bem. E então, às vezes ele fala umas coisas que me remete ao velho Lula, entendeu? Então tem que ter isso. E ele tem por trás dele, claro, uma assessoria fantástica. O staff, né? Então as pessoas têm que falar isso para ele. Então diz, eu quero percorrer o Brasil, como ele fazia a caravana. Não funciona mais isso. Ele faz lá, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com uma Câmara falando para o público, né? Então ele tem que fazer a esquerda, com a forma geral, ela tem que se habituar a usar melhor as redes sociais, que ainda não deu, sabe? O start, né? O start, assim, no tom e na intensidade que o mercado exige eleitoral. Eles fizeram agora esse projeto, no caso, o teto subiu muito de gastos no Brasil, né? E agora, queira ou não, é uma manobra completamente política, né? Que é a PEC kamikaze, a PEC dos... Exatamente. Isso vai fazer diferença? Pode fazer uma diferença. Sabe por quê? É engraçado isso. Porque eles fizeram tudo legal. Umas coisas que era absolutamente ilegal, tá tudo dentro do Congresso, 42 bilhões, que há 3 meses da eleição, outrora era absolutamente improvável, né? Então arranjaram uma situação emergencial para justificar isso. E outra coisa, o presidente, todo o seu staff, não brinca em serviço. Eles têm o sistema de informação mais perfeito. E, Eldson, eles sabem qual o município que o Lula tem a maior proporção de eleitores. Nesses municípios, eles triplicaram o Auxílio Brasil. Entendeu? Então, eles têm um mapa de tudo isso. E eles vão atacar o Nordeste nesse sentido. O Ciro Nogueira passa por isso? Passa.
o senador Ciro é o segundo homem mais poderoso da República hoje. E ele deu assim, ele fez o meio de campo, está fazendo o meio de campo direitinho entre a classe política, entre o centrão e a presidente da República, entendeu? Então, ele faz parte da cúpula que faz essas estratégias. E tudo isso é montado em cima das pautas de pesquisas. Eles consomem essas pesquisas. Claro. É pesquisa qualitativa e quantitativa 24 horas por dia. Além, Sim. porque hoje tem umas métricas que ele mapeia as redes sociais. Ele sabe, por exemplo, o que é que eles estão falando de você hoje nas redes sociais. Quem é que está sendo mais badalado nas redes sociais? É o presidente Jair ou o Lula? A depender da situação, do tema, um passa do outro. Então, principalmente as redes sociais, ele faz um comentário, qual foi a repercussão Aquilo tudo é pensado. Tudo pensado. Tudo que vai repercutir. Tudo que foi. Tira, Amazônia, o presidente, maneira aí que você está batendo muito na questão do meio ambiente. Mas não tudo funciona. baseado em pesquisa. Tudo baseado em monitorado, pesquisas qualitativas e quantitativas. Não sei qual é o instituto, mas é feito. Absolutamente certeza que sim. Sim. Antes pode falar, Cris. Não só ele, todos os outros todo presidentes. Mundo, Professor, uma questão. Na véspera da eleição, sai uma pesquisa. Baseada em que sai uma pesquisa na véspera da eleição? Olha, não é só no Brasil. Aliás, a legislação brasileira, que estão querendo fazer uma mudança agora, de proibir a divulgação de pesquisas, a legislação atual é na minha opinião, uma das mais avançadas do mundo, no sentido de democratizar a informação. O que é que os políticos brasileiros querem? Eles querem proibir a divulgação uma semana antes. E quem vai ter o acesso às informações daí até a eleição? Eles. A população não vai ter mais acesso. É isso que fere a Constituição brasileira. Bom, isso em alguns países da Europa é verdade, eles não permitem. Qual é o mito que eu acho que eu tenho, durante todo esse tempo, eu tenho colocado que eu não acredito? Que a pesquisa vai fazer a cabeça do eleitor, quem está na frente vai ganhar porque está sendo divulgado. Inúmeras situações já mostraram que aquele eleitor, aquele candidato que está na frente, que foi bombardeado na mídia, que ele está com tantos por cento, ganhou a eleição. Não é isso. Tem a influência, claro, tem influência. Mas não é no peso que algumas pessoas acham, alguns políticos acham, de que a pesquisa vai influenciar e quem está na frente vai ganhar necessariamente porque foi divulgado que ele estava na frente. Entendeu? Principalmente hoje, que a grana é pública. Antigamente, o empresário não ia investir num candidato que estava ruim na pesquisa. A pesquisa tem uma influência fundamental, fatal, no ânimo do eleitor, do candidato. Na empolgação, Na empolgação, na equipe dele. Precisa ter um equilíbrio emocional muito forte. Vamos para frente, vamos... Entendeu? Senão, o resultado da pesquisa... Sabe o que eu tenho escutado muito? E é bom esclarecer sobre isso. Eu tenho visto muitos comentários no Twitter, também no YouTube, que fala disso. Olha, mas geralmente no Brasil quem banca essas pesquisas são bancos. É verdade. O porquê? Porque eles precisam saber quem é que tem mais chance de se eleger. Porque o Lula tem um foco na sua situação, no seu modo de fazer a política econômica do país. O presidente Jair Bolsonaro é outra. Então, eles sabem, o mercado quer saber qual é a chance daquela política econômica vir a ser... Mas isso significa dizer que ele está comprando a pesquisa? Não, ele quer saber a realidade. O mundo financeiro quer saber a realidade para ver qual é a chance de um determinado candidato vir a ser eleito. A política econômica muda ou não. Vai ser favorável ou não ao mercado. Ele não vai... O mundo financeiro, as financeiras, não está comprando pesquisa falsa. Pelo contrário, as pesquisas são caras.
Até porque não é barato, né? Então ele... Uma pesquisa dessa para presidente gira em torno de quê? Hoje no país, do Instituto Amostragem, um questionário numa rodada estadual é R$60. Um questionário. Um questionário. Se você coloca 1.000, são R$60 mil. R$60 mil. Então, uma pesquisa dessa rodada nacional, ela custa 350, 320 mil reais. Então, o mundo financeiro, a Farias Lima, em São Paulo, ela não quer saber de dados errados. Pelo contrário, ela quer saber a realidade para ver se aquele candidato vai implementar qual a política econômica, se vai ser favorável ou não ao mercado. Bom, isso. Outro tema que eu acho que é importante, a gente falou de 2 candidatos, mas tem um candidato que eu escuto muito falar. Esse cara é muito preparado, conhece muito de economia, mas não decola, que é o Ciro. Por que é que o Ciro Gomes não decola nas pesquisas, professor? Segundo os números. Né? O Ciro... Não é uma pergunta política, é uma pergunta matemática. Sim, eu acho que o Ciro, ele tá numa trilha, quer dizer, o eleitorado, o Ciro é centro-esquerda, então ele vai atrás do eleitorado da esquerda, né? E esse espaço é ocupado pelo PT. Então ele tem dificuldade de entrar isso. No outro lado, por exemplo, o Ciro até outro dia era do grupo do PT, né? No seu estado, nacionalmente, ele ocupou cargos importantes no governo. Antes, ele veio do PSDB, ele foi ministro da Fazenda do PSDB, né? Então sempre foi neo-esquerda, vamos supor assim, centro-esquerda. Então ele briga por um eleitorado que já tem dono, que seria o PT, a esquerda, né? Então ele tem dificuldade. E outra coisa, inegavelmente, se você vê o Ciro, aí está faltando alguma coisa aí do marketing que faça com que ele seja aceito, porque em termos de preparação a gente sente firmeza nele. Aí tem a língua. Ele não tem papo, não. Ele joga os cachorros. Ele não tem o limite, né? Ele vai... Ele não tem o limite. E outra coisa também que eu achei, se eu fosse dar um conselho para ele, eu já teria dito, é o seguinte, ele veio ressentido com Lula. Eu acho que a estratégia dele é a seguinte, eu vou pegar o eleitor anti-Lula batendo no PT. É por isso que ele bate forte. É? Agora ele deu uma mudada, né? Ele tá batendo mais no... Pois é. Então, eu vou desconstruir o PT, vou bater no PT para me pegar esse antipetismo que foi que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Estratégia errada? Eu acho. Por quê? Pelos números. Porque não é política a pergunta. Estou falando sobre pesquisa, pelo que... Sim, as pesquisas mostram isso, que ele não sai dos 8%. Por quê? Porque o eleitorado mais consciente, que é o dele, que é o que presta atenção nele, que sabe que ele está falando... De um QI diferente, inclusive. Que ele está falando coisas consistentes, né? Ele tem dado, ele tem eloquência, ele tem conhecimento econômico. Ele é um cara preparado, sem dúvida. Entre os 3 ele é um dos mais? Ele é um dos mais. Eu acho que ele chegando lá era um excelente presidente. Ele é melhor do que, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro hoje, como presidente? Tem algum dado de pesquisa que fala sobre isso? Olha, na qualitativa. Boa. Sim. É o seguinte, porque quando a gente fala é o melhor, a gente pensa no personagem, na pessoa, mas o presidente da República não é mais só ele, é o staff dele, né? O time. Então, o time dele eu não conheci, não sei qual seria o time dele, né? O time do Lula é bom, né? O time do Lula é bom porque eu me lembro, foi uma luta para o Lula chegar lá, né? Quando ele chegou, o Lulinha Paz e Amor, lá do Duda, ele não mudou a política econômica bruscamente do FHC, com o Palocci lá. Eu me lembro de petista reclamando, não sei o quê. Ele teve gradual, o bom senso de não mudar uma coisa que estava dando certo. No segundo governo já foi outra coisa. Uhum. Mas no início, ele teve o bom senso. Então, é isso que eu estou falando. O staff daquela época foi bom, né? Não mudou bruscamente.
O Ciro individualmente, ele tá no páreo. Assim, como personagem, tal, do discurso, do acervo de dados que ele tem, do conhecimento que ele tem, da experiência administrativa que ele tem. Ele fez um governo do Ceará, muitas coisas, a infraestrutura do Ceará hoje ainda é da época dele, do turismo, é foda, viu? do turismo. Você tem que tirar o chapéu para ele, que é daquela muito foda questão hoje. de canal, de abastecimento. Fortaleza estava assim numa situação caótica de abastecimento d'água. Ele fez aquele canal. Então, ele tem uma experiência administrativa muito boa. Então, respondendo, por que não sai dos 8? Dos 8. É porque eu acho que ele briga pelo ele nicho. Tá no terreno errado ali, né? Um nicho que já. Aliás, ele não tá no terreno. Ele tá no terreno dele, só que tem um cara muito maior do que ele. É verdade. E ele foi bater muito nesse cara. Ele devia ter dito, olha, eu sou bom porque isso. Claro que ele tem que bater em alguém. Mas ele focou exatamente em cima do PT. O foco dele foi isso. E a pesquisa estimulada? Eu queria que você explicasse pra gente. É claro que você já explicou lá atrás um pouco sobre isso, né? Como é que funciona a pesquisa estimulada? Bom, em termos de intenção de voto, tem 2 objetivos. Saber qual é a penetração, qual é a aceitação de um candidato. É você saber aquele candidato que está no topo da lembrança, né? Que é a intenção espontânea. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor gostaria de votar para governador? Em quem? O que ele disser, o pesquisador anota. Certo? Hoje, por exemplo, sai Bolsonaro para o Piauí, sai Lula, sai Ciro. Então, as pessoas que têm uma visibilidade maior estão na lembrança da pessoa. Né? Sai o Wellington, que já não pode ser, entendeu? Cabo Daciolo. Isso. Sai ainda. Sai Pastor, sai. Hoje em dia, inclusive, está. Firmino. Então, a intenção de voto espontâneo é isso. Aquele que, independente de conhecer ou não, ele está na lembrança da pessoa naquele momento. E tem o estímulo. Se a eleição fosse hoje, fossem estes os candidatos, aí mostra um disco aleatório, para não dar ordem de preferência, para o eleitor. Se o eleitor não lê direito, o pesquisador é orientado para ler aquelas opções, né? E aí o que é que se percebe? Geralmente, os indecisos na intenção espontânea é muito alto. Quando mostra, a pessoa, voto, então ela cai um pouquinho. Então, a intenção estimulada é saber o grau de aceitação diante de um quadro, que atualmente é fictício, porque não teve as convenções, né? Diante daquele quadro, qual é o que há uma aceitação maior. Então, essas 2 diferenças. O estímulo, para saber a aceitação de uma situação, né? De um quadro que tem os nomes, e a espontânea, que a gente quer saber a lembrança. Professor Batista, nesse cenário que a gente tem hoje no Piauí, entre Silvio Mendes e Rafael, eu não vejo outro nome que possa, diferente, por exemplo, do Brasil, que você tem um Ciro ali com 8 que pode ser decisivo para um segundo turno, né? No Piauí hoje, o abraço do Lula, ele é muito forte para o eleitorado piauiense, ele traz uma diferença muito forte, segundo as pesquisas? Traz, inegavelmente, porque o Lula tem o que hoje no Piauí 64%, né? Mas a gente tem feito as qualitativas e o eleitor, ele quer assim, ele quer um Rafael com personalidade própria. Ele não quer só o menino do Lula. Não, o menino do Lula. Ele quer um cara que tem propostas próprias, tem um voo próprio, que, claro, o Lula é um cabo eleitoral muito bom, né? Mas não quer que vou votar porque ele é o do Lula. Eu vou votar porque é o Rafael, com todas as suas qualidades, entendeu? Então isso é que o desafio dos estrategistas dele vai ser ponderar o peso do Lula, que é inegável.
quando a gente coloca aquela pergunta com apoio, ele vai lá para 45%. Né? Mas a tonalidade tem que ser bem entendendo. O Silvio, no caso. No caso do Silvio, que até agora tem sido colocado de uma forma bem feita, tirar ele da influência do presidente Jair Bolsonaro, que até agora não é um bom cabo eleitoral. Mesmo quando a gente diz assim, com apoio, por exemplo, o Major Diego, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, ele não sobe. Diferente do Rafael. Talvez não seja, no caso do Major, talvez não seja nem o fato de o presidente não acrescentar, mas o nome dele não ser muito conhecido, né? Vamos mudar a pergunta. Aqui no Piauí, o nome, por exemplo, de Wellington Dias para o Rafael é mais importante do que o próprio Lula, pelos números? Não. O Lula supera o Wellington. Supera o Wellington. O problema do Piauí, o Wellington, é a questão do tempo, né? Essa questão, não só aqui, em qualquer outro 4 mandatos, né? 4 mandatos, aí tem aquele sentimento de mudança, né? Então tem... Mas e por que ele está quase 60? Ele está com 60 pontos? Quase? Não. Senado. Para Senado, ele está 50, 51. Mas é muita coisa. É muita coisa. É porque o Wellington, contra o Joel, né? Primeiro, o adversário dele é uma liderança localizada, que não tem um nível de conhecimento muito grande dentro do estado do Piauí. E o Wellington tem uma propriedade importante. Tem o Wellington gestor e tem o Wellington pessoa. Então, essa coisa da pessoa é muito forte. O Wellington é uma boa pessoa, que não agride ninguém. Então, isso supera essa questão do tempo, entendeu? Então... Fora a visibilidade, né? Que ele tem. As pessoas lembram logo dele. Para 3 meses a eleição é difícil tirar essa... Eu acho difícil. A não ser que tenha assim, um derretimento na campanha nacional, que de repente aconteça aquilo de 2018, que há uma onda anti-PT, que pode contaminar aqui. Você diz, mas não atingiu o Nordeste. Mas... cada eleição tem a sua própria história, né? E fora isso que a gente já conversou, o governo vai investir muito naquele segmento DE do governo, né? Que é pró-Lula. Professor, nas últimas eleições para prefeito, um candidato largou em segundo e terminou em quinto. É possível explicar através das pesquisas esse fenômeno? Pois a trajetória o resultado final de uma eleição depende muito das estratégias adotadas pelos candidatos, né? Se esse candidato, às vezes ele sai bem porque ele teve uma trajetória maior, ou ele tinha era mais muita visibilidade. Tinha muita visibilidade, e na medida que foi passando a campanha, a proposta dele não agradou, né? E aquele que veio por fora ganhou mais, né? É um erro do candidato não acreditar nos números e acreditar nos babões ali do lado? Muito. É fatal isso aí. Eu já vi muito isso, assim, mas a pesquisa, onde eu ando, eu não vejo isso. É bem isso. Mas isso é porque onde ele anda, tá o staff dele, tá as pessoas que gostam dele. Ou você não precisa disso, ou desse, ou daquilo. Então, você já está eleito. Então, onde ele está, as pessoas que estão ali no entorno dele é porque gosta dele. Não necessariamente o conjunto do eleitorado gosta, que é o que a pesquisa vai mostrar. Você falou da Mega Sena, da história, então, né? É isso, mas eu já vi muito isso aí em campanha. Mas essa pesquisa eu não vejo isso. Não. É porque ele vê a realidade dele, ali, a órbita dele. Ele não vê... a bolha. A bolha, ele não vê o geral, né? Professor, os números já mentiram para você? Já. Você assim, errou quantas vezes em pesquisa? Eu não tenho um número, mas, por exemplo, não é assim eu dizer... O que errou era o momento. Eu estou falando assim, erro. No interior é muito
é muito mais provável uma pesquisa errada do que num grande mercado eleitoral. Sabe por quê? O interior é desse tamanho pequeno e o poder econômico e político ele muda em 24 horas. Diferente de um estado. De um estado, né? Entendi. Agora, existem dois tipos de erros. Um é aquele que eu disse que o candidato ia ter X% e ele teve X menos 1. Ele ganhou, mas não ganhou com aquele número que eu disse, né? E o outro é dizer que fulano vai ganhar e ele perde. Esse aí é menos provável. Já teve o quê? Em 36 anos. 36 anos é difícil, mas eu tive, sei lá, uns 20 casos. Que foram, acredito que são fenômenos, né, também? Que é isso o poder que eu estou falando. E desses 20 casos, foram de grandes públicos eleitorais ou de cidades? Não, de cidades pequenas. Certo? Nada de estado. Pronto, vou mudar a pergunta. Para estado? Não, nunca teve. Nunca errou? Não. Teve assim... Diminuir, né? Mas nunca dizer assim, o candidato tal vai ganhar e ele perdeu. Nunca. Agora teve de municípios que viram. Qual foi a mais louca assim que você lembra? Parnaíba, por exemplo, falar na minha cidade, eu fiz trekking. Trekking é aquele tipo de pesquisa que você faz continuamente, todo dia. Os institutos fazem muito isso na reta final. Aí você vai tirando médias móveis. O atual prefeito de Parnaíba, ele mudou nas 24 horas. Que foi do Florentino. Que ganhou do Florentino. Foram nas últimas 24 horas? Foi a coisa assim. Os pesquisadores ficaram assim, professor, eu não estou entendendo, porque está mudando, mudou assim de um dia para outro. E qual foi esse fenômeno? Eu acho que teve erros estratégicos da campanha do Florentino, assim, ganhamos, sabe? E o Monsanto é incansável. O Monsanto está 24 horas na rua, sabe? Ele começou assim, ninguém acreditava. Já tá velho. Mas quando ele ganhou a primeira vez, ele ainda estava com mais fôlego. Mas assim mesmo falam, né? Mas ele é uma propriedade importantíssima. E agora ele passou para Gracinha, que é a mesma coisa, né? Outra, o Monsanto, ele implementou no Piauí o corpo a corpo. Não existia corpo a corpo. Ele ganhou do Átila. 95% dos prefeitos estavam com Átila. Ele saiu corpo a corpo e virou. E prova que, mesmo em tempos do digital, o corpo a corpo... Bom, aí ele já está... Foi assim, numa época não digital. Eu compreendo, mas... E hoje o digital o ajuda por causa dele ele é polêmico. Então, ele sobe na carroça e tem um cara lá que filma... Mas tem que ter o presencial. Tem. É isso que eu tô falando. Ele não descuida do presencial. Isso. E é continuamente. Pergunta polêmica, Clifson Jones, exclusivo. Exclusivo. Vamos lá que o Will, que trabalha com a gente aqui, professor, seja um cara mal intencionado e crie um instituto. E ele faça nos seus questionários perguntas extremamente tendenciosas. Como é que eu vou privar um cara de... Porque assim, na comunicação nós temos as regulamentações em todas as profissões. E na pesquisa, como é que eu faço para ter essa regulamentação, pelo menos para privar isso? Ou o mercado expurga? O mercado expurga, mas assim, no caso eleitoral, como eu falei da ABEP, a ABEP tem todo o seu código de ética, de conduta, já inspirado em instituições internacionais, o ESOMAR da Europa. E ele tem todo, por exemplo, a formulação de um questionário. Você tem que fazer todo um cuidado na ordem das perguntas no questionário, a redação. Você não vai dizer, você votaria naquele candidato que é ladrão? Você já está... já está tendencioso, então, né? A pergunta tem que ser uma pergunta bem feita, bem neutra, certo? Então, no caso aí, eu fiz uma pesquisa com um questionário totalmente enviesado. O mercado, se for registrado, ele não passa. Sério? Porque qual é o objetivo de se registrar uma pesquisa? É para aquela pesquisa ter uma visibilidade geral.
Você, por isso que passa 5 dias lá. Você pode questionar, entrar na justiça impedindo que aquela pesquisa seja... Mas, professor, a gente já teve, por exemplo, vários casos de erros discrepantes assim e passar. Não, mas o erro é a posteriori. Então você está falando assim... compreendi, é naquele momento. Depois que sai. Mas, por exemplo, você desenhar um questionário absolutamente enviesado e registrar... vai cair ali, ações contra aquela pesquisa. Agora mesmo eu tive isso, o Instituto Amostragem teve um questionamento porque eu não coloquei as estatísticas do TSE e do TRE. Ora, o banco de dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é do TRE daqui. Eu vou na origem, eu pego as estatísticas do TRE, que é atualizada diariamente. Eu mostrei isso e passou. Passou rápido. Passou rápido, o juiz aceitou. Então, se você fizer uma pesquisa enviesada, mal intencionada e registrar, aquilo ali vai ter ações que vai impedir que ela seja publicada. E se ela passar de alguma forma, existe penalidade para depois da eleição para isso? Sim. É por isso que mudam os institutos, os nomes? Exatamente. Tem instituto aí que saiu do mercado porque recebeu multas muito grandes. Inclusive o Instituto já recebeu multa. O seu já? Já. Agora assim, imagine, eu faço uma pesquisa não registrada, o cliente chegou lá no interior dele e foi para a emissora de rádio dele e divulgou. Aí o adversário dele entrou contra ele e contra o Instituto. Eu fui penalizado. Teve que pagar ou recorreu? Muito dinheiro, meu amigo. Sabe quanto é uma multa hoje? A mínima é 50 mil reais. Ela pode atingir 120 mil reais. É muito dinheiro. Então, por isso da responsabilidade. Muita responsabilidade. Por exemplo, nessa eleição que a gente está agora atual, né? Tanto para presidente quanto para estados, você acha que vai ter muito instituto de pesquisa aventureira aí que vai... Olha, sempre tem institutos. Em cada eleição aumenta o número de institutos, principalmente as municipais, né? As pesquisas nacionais, é muito difícil ter um instituto pirata, né? Instituto pirata? São os institutos que são feitos para, sabe? De última hora. De última hora, não tem uma tradição, né? Agora os locais, os regionais, isso pode aparecer, né? Em 36 anos, você fez pesquisa para alguém, foi para algum comício ou showmício ou participou da campanha de algum candidato? Não. Eu como pessoa, não. Inclusive, eu acho que isso contribui para a minha credibilidade, meu modo de ser como pessoa. Eu sou uma pessoa muito discreta, não gosto de... Sabe? O máximo que eu vou é explicar a pesquisa para o cliente ou então para o Porque a gente teve profissional. casos agora de gente se envolvendo na pesquisa, o proprietário do instituto. Não, aí é uma coisa lamentável. Você não pode... Você tem que ser absolutamente neutro entre a opinião pública e o cliente. Você está ali, você tem sempre em mente de que a eleição passa, o seu instituto fica e o Instituto Amostragem já trabalhou para todas as correntes políticas do estado do Piauí. Você não trabalha só para estado, para governo? Não. Todos esses personagens que estão em jogo, que estão aí na disputa eleitoral para o governador, são clientes do Instituto. Todos? Todos, sem exceção. Professor, eu acho que é interessante para a gente fechar, a gente fazer essa pergunta, porque hoje a gente tem os paladinos da moralidade na internet. E que tem lá, vamos lá, 100 mil seguidores, 80 mil seguidores, e eles fazem a enquete como métrica de pesquisa. Aí, pesquisa do Facebook, pesquisa do Instagram, comentários do YouTube, isso serve para mensurar um eleitorado brasileiro? Uma base? Ou estadual? Não serve. Inclusive, a ABEP faz essa diferença entre enquete, que é essa aí que você faz. Você pode fazer uma enquete aqui durante que você está no seu programa, as pessoas vão responder quem vota não vota. Isso é uma enquete, ela não tem valor científico. Ela não tem valor científico. Porque nem todo o mundo do eleitorado está lhe assistindo. Entendeu? Outro dia eu vi uma enquete de uma grande emissora de
de rádio do país, de comunicação. Tá errado as pesquisas nacionais porque eu tenho uma amostra de milhões que está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro vai tá na frente. Não vale. É uma emissora que é do lado do presidente. Centro-direita. É do lado do presidente. Foi a Jovem Pan. A Jovem Pan, a né? Jovem Pan. O público dela é do presidente, então logicamente que vai ter isso. Então tem a diferença da pesquisa científica e das enquetes, entendeu? Então enquete não vale nada em termos nacionais, números? Não vale para fazer a inferência, ou seja, você pegar uma amostra e a partir daquela amostra você inferir, generalizar para o conjunto do eleitorado. Então, não Instagram, vale. YouTube, Facebook, enquete nada representa sobre a opinião pública científica do Brasil. Nada. Eu não tô desmerecendo as pesquisas que são feitas via internet de uma forma científica. Científica, entendi. Mas essas que representam grupos, né? Não representam. São mais para agradar o chefe ou alguém que paga a conta? São mais como ou público? Vamos supor, é uma peça publicitária para dizer que aquele candidato que ele faz parte está na frente, eu tenho viabilidade eleitoral, é só isso. Kilson? Tá aí, portanto, existe alguma pesquisa científica mais tendenciosa? Não, se ela é científica, ela não é tendenciosa. Porque tem critérios, né? Tem critérios Pelos estatísticos. critérios, exatamente. É o seguinte, o que é que a gente chama científica? A gente chama científica aquela pesquisa que pega a ciência estatística e faz o planejamento. O que é o planejamento estatístico? É você planejar uma amostra que traga todas as características da população, do eleitorado como um todo. Então eu não posso... Às vezes as pessoas só questionam a cientificidade pelo tamanho da amostra. Eu não acredito nessa pesquisa de 2 mil, de 3 só mil. tem 1.000, 3 mil, que tem milhões. Não é isso. Esse pedacinho que a gente chama amostra, ela tem que ter as mesmas características sociodemográficas da população. Eu sempre falo isso. Por exemplo, o eleitorado feminino é 52%. Eu tenho que tirar da minha amostra 52%, 48% de homens. Eu tenho 16% de 16 a 24 anos. 16% tem que vir desse cedo. Eu tenho 40% até um salário mínimo. 40% até um salário. Então, é isso que é a cientificidade, um aspecto. O outro é como seleciona a pessoa. O ideal é que essa seleção seja absolutamente probabilística. O que é que significa isso? Sim. Que ele seja por sorteio. Infelizmente, você fazer isso probabilisticamente, todas as etapas da pesquisa, ela fica inviável do ponto de vista logístico. Eu tenho que selecionar município, dentro do município, a área, dentro da área, o domicílio, dentro do domicílio, o eleitorado, o eleitor. O que é que os institutos fazem? Eles selecionam o Instituto Amostragem seleciona o município, dentro do município eu já tenho os bairros, e dentro dos bairros eu seleciono o domicílio, ou então o pesquisador sai atrás do domicílio, e dentro do domicílio ele seleciona uma pessoa, aquela que ele tem o acesso mais rápido. Bom, essa pessoa não pode ser qualquer uma, tem que ser nesse perfil. Às vezes, quem o atendeu é uma mulher de 24 anos, ele vai lá no aplicativo, não, já entrevistei todas as mulheres que eu precisava nesse perfil. Então ele não pode entrevistar. Ele tem que ir para outra casa. Ele tem que ir para outra casa, ou então procurar uma pessoa daquela casa que caia naquele perfil, que a gente chama as metas. Ele tem que cumprir as metas. Impressionante, viu? É isso que chama cientificidade do critério. Tem que ter coisas criteriosas. Né? Mas dessa forma que você falou, professor, eu nunca tinha visto ninguém falar na internet basicamente como funciona. E eu acho que é importantíssimo esse esclarecimento, até porque aqui tem tempo hábil para a gente esclarecer e com esse time, né? Então, pronto, tá aí, tá definido agora. Isso, né? Sim. O que é enquete e o que é pesquisa, pronto. Agora eu quero saber sobre os números, dois aspectos que me causam muita curiosidade. Primeiro é que quando a gente lembra de audiência em televisão, a gente fala em Ibope, né?
E hoje as redes sociais ela tem esse termômetro muito rápido sobre views, quem viu, quem não viu, como é. A pergunta é como é que funciona o Ibope? Curiosidade mesmo, pelos seus anos de pesquisa, pelo que você estudou e tal. E qual é a diferença daqui para frente, de 2022 para frente, entre o sinal de televisão e o link de internet e como eles se validam entre si? Bom, antes do fenômeno internet, existiam duas formas de a gente fazer a audiência o Ibope, né? No início do Instituto, eu fiz a audiência, que era assim, eu colocava as pessoas na rua, no campo, né? E de 3 em 3 casas, digamos, esse salto que a gente chama salto sistemático, ele depende do tamanho da amostra e do tamanho da população. Por exemplo, um bairro é muito grande, eu tenho que saltar um maior número de casas, né? Então eu fazia assim, eu fazia seleção na casa, quando eu chegava na casa, o pesquisador, qual é o televisor que você está assistindo nesse momento? Canal tal. Aí ele anotava o horário. Então, eu fiz estimativas naquele horário, qual era. Se estava desligado, ele anotava, está desligado o horário. Bom, mas o Ibope, o antigo Ibope, que não existe mais, ele fazia de duas maneiras. Nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, ele tinha um aparelhozinho, não sei se ainda tem, chamado People Meter. Ele seleciona uns domicílios e instala no televisor este aparelho. Ele dá um incentivo para aquela pessoa. E aquele aparelhozinho, na medida que a pessoa muda de canal, ele acusa, ele vai para uma central, né? É por isso que nos programas tem lá aquele monitorzinho que a produção fica olhando. Quem é que está na audiência, quantos pontos. Se a pessoa, por exemplo, aquela atração está dando... Tá rendendo. Ele dá mais tempo, né? Uhum. Se ela não está, ele sai. É por isso que aquele aparelho é vindo do People Meter. Bom, nas praças que não tem, por exemplo, Teresina, ele seleciona 300 casas e deixava, não sei se ainda deixa um cartão para a pessoa daquele domicílio monitorar o horário que a pessoa está assistindo, qual o programa que ele está assistindo. É por isso que ele dá a participação da audiência naquele horário, a audiência total, então ele faz um relatório muito, muito bom, né? O Ibope acabou, né? Não sei porquê, uma marca assim fantástica. Eu acho que ele inchou muito, o custo dele era muito alto. Bom, hoje é o IPESP, que é feita pelos grandes executivos, os grandes, que é a Márcia Cavalari e outros executivos do antigo Ibope. Eu acho que ele pegaram... Sim, o Ibope vendeu para um instituto multinacional essa parte que é o ouro, que ainda hoje funciona, né? Que é o real time. Que é o real time, exatamente. Que é fábulas. Um ponto percentual é muito dinheiro para os anunciantes. Então é muito dinheiro que rola nessa... Mas funciona mais para o sul hoje. Então, é isso que aqui acho que é só o Ceará, né, professor? Só Fortaleza. Tinha, não sei se tem mais. Não sei. Porque um custo não é barato também. Fortaleza tinha uma agência uma gerência do Ibope. Recife também tinha. Eu sei que a tecnologia mudou, então a tendência é de que a aferição da audiência ela tem que ser num tempo real. Aí você falou essa das redes. Também já tem tecnologia para fazer a audiência também dessas, sem ser o televisorzinho lá da sua casa. Que seja pelo nível de audiência online, né? Online, no celular, enfim. Já tem também. Professor, e pelas métricas e os números, assim, essa questão do sinal de antena de rádio e TV e o poder do link. As pesquisas mostram um consumo maior hoje da internet do que... A tendência cada vez aumenta mais da questão que você está falando aí do link, né? É irreversível.
quem investir nesta área, seguramente ele está dando um salto nesta área, porque não tem volta. Não tem volta. Mas é importante eu fazer uma pontuação. Por exemplo, a televisão e a rádio, elas continuam com o conceito de certificação e validação da informação por todas as exigências que são atribuídas a ela de não colocarem fake news no ar. Sim, e que acabam se multiplicando isso pela internet. É importante isso? Muito importante. Ela vai... O geral, na minha opinião, a população ainda não percebeu, ela ainda está muito influenciada nos fakes, sabe? Ela ainda é muito afetada por isso, ela ainda não tem um senso crítico. Mas a tendência é que esses tradicionais, principalmente a televisão tradicional, que está perdendo espaço inegavelmente, mas ela tem essa... Por outro lado, né? Essa certificação. Essa certificação. Tipo assim, se saiu lá é porque é verdadeiro. Que é verdade. É o jornal impresso também, os jornais impressos que tem lá a sua parte digital, né? É isso que eu acredito que a população vai buscar a verdade. É entendeu? tipo, em miúdos, como a gente fala no interior, é que nem tudo que não tem a certificação a população com o tempo não vai acreditar, mas se é certificado por um veículo de comunicação Exatamente. que tem seus padrões de regras. Porque vai vulgarizar, vai chegar um momento que a pessoa não acredita mais, ela vai atrás da verdade. Do veículo. Ainda não estamos nisso, infelizmente. Infelizmente. Demora um as pouco pessoas, ainda, você acha, professor? Pelos números. Eu acho que... Não, eu não saberia precisar quanto tempo, mas na medida que cada ano a gente percebe que as pessoas estão mais céticas, não engole qualquer coisa mais. São questionadas, né? Elas questionam muito. Eu ouvi um depoimento essa semana, professor. Eu vi um depoimento na internet, foi no TikTok até, de um dos maiores comunicadores de rádio de Fortaleza, do Ceará, né? Que chama Rasga Baleia. E ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Ele disse assim, olha, no meu auge, que eu ganhava muita grana, o máximo que eu cheguei de comunicação foi numa rádio muito potente, que ela chegava a 100 quilômetros de Fortaleza. E ele falou, olha que loucura. Hoje o cara lá no Japão me escuta. Mas ele precisa ter a certificação do veículo. Exatamente. A televisão, por exemplo. A televisão, numa campanha eleitoral, ela perdeu aquela posição top que ela tinha. Por outro lado, o eleitor, ele chega mais perto, quer dizer, ela não tem mais aquela influência que ela tinha, mas quando começa a campanha eleitoral pela televisão, eles correm ainda. E o grau de conhecimento daquele candidato aumenta muito ainda. Certo? Tem um detalhe que é importante a gente ressaltar, professor, não sei se o senhor concorda, eu estou falando em números científicos isso, tá? Viu, Kilson? É que hoje, mesmo que você tenha um aparato digital forte, para você fazer, por exemplo, um debate entre candidatos, é muito complicado tecnicamente se fazer. Você não consegue fazer de telefone um para o outro, porque existe uma série de situações. Então, acho que ainda quem consegue fazer isso é TV, porque existe uma homologação para isso, jurídica. Podcast não, porque podcast hoje não tem nem legislação para isso. Né? Não tem nem legislação para isso. Mas acho que a pauta de televisão, eu acho que ela volta a ser muito forte, professor, em relação dos debates. É verdade. Muito forte, acho que mais forte do que anteriormente hoje. Eu acho que o YouTube, os podcasts por todo o Brasil, eles vão ser decisivos nessa eleição. É isso que a gente tem falado. As redes, todos os suas nuances, seus meios, suas formas, ela vai ter uma importância primordial nas campanhas. Não tem mais volta. O marketing político de 10 anos atrás mudou totalmente. Certo? Que era focado no rádio tradicional, na TV, nos jornais impressos. Acabou isso. Ou então a participação é diminuta. Assim, né? Estou falando da TV, estou falando mais do jornal. Né? E aí entra. Porque você fala assim, a internet, mas ela tem suas características, ela tem suas formas também. Não é só você jogar. Uma coisa importante das redes sociais
é que ela faz um link, ela faz uma interação entre... Vamos falar aqui específico da eleição. Do candidato com o eleitor. Então, uma coisa que os especialistas falam muito é que tem que ter essa volta, essa ida e volta. Você não pode só jogar conteúdo, você tem que responder aquelas demandas, aqueles questionamentos que o eleitor vai lançar. O feedback, né? É, exatamente. É o feedback mesmo, é verdade. Então você tem que fazer isso, porque a gente vê muito esse erro. O cara, eu vou jogar, e não faz o feedback, né? Então isso é importante. A resposta, né? A resposta. É o pós-venda. Exatamente. É bem o pós-venda. Professor, espero que você tenha gostado desse bate-papo. E vai ter mais espaço para outro. Mas foi bom demais, né? É esclarecedor, né? Exatamente. É muito bom porque a gente tem mais tempo, né? A gente falou quanto tempo, gente? 1h aqui. 1h50 sobre pesquisa. E é difícil esse tipo de espaço. É muito difícil. E acredito que vão ter cortes aqui. Hoje eu vejo muito mais na internet, professor. Por exemplo, o YouTube é muito hoje depósito de vídeo para pesquisa. Mas o que viraliza muito hoje são os Reels, os TikToks, que são assuntos importantes de quem está consumindo aquele material. E eu acho que a sua participação vai render muitos milhares de views aqui, porque é interessante, porque ajuda a gente a ajudar a população a esclarecer. Eu acho que é muito importante. E peço a Deus que a gente não tenha tanta violência nos próximos 3 meses aí. Exatamente. E que não leve os celulares dos pesquisadores. Pelo amor de Deus, né? Já chega, né, Kilson de hoje, já chega. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Quais são as redes sociais? As suas redes sociais? É as tradicionais, né? Amostragem? Amostragem. Pois é, você tem Face, tem Instagram, mas é amostragem. É amostragem. Amostragem. Tá bom, Kilson? Você é candidato, Kilson? Não. Não. Não, né? Por hora não, né, Kilson? Por hora não, porra. Eu não serei, tenho certeza disso. Tá bom, obrigado pelo carinho. Dá aquele like, ativa o sininho. Aqui em cima vai estar uma sugestão do próximo vídeo. Já maratona, assiste, o que é muito importante. Aliás, compartilha com os melhores amigos. E também os melhores inimigos. É porque dá muito engajamento, né? Eles sempre vão lá. Vai lá no TikTok, na Buia, no Kawaii. Tamo junto em todas as plataformas. Muitíssimo obrigado. Isso é Yelcast. Cast. Valeu, do Piauí! Para o mundo! É isso aí.